Olá, olá, senhoras e senhores, tudo bem? Marcelo Bolzan falando com vocês, muito boa noite. Cauê, tudo bem? Tá por aí? Eu estou, você me ouve? Sim, eu te ouço. Você não tá. Você consegue ligar teu vídeo aí, O será? vídeo, ele diz que você tem que autorizar para mim só. Pera aí, então. Deixa eu ver aqui. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Espera aí que tenho que mexer numa coisa complexa. Espera aí. Ué. Ele continua dando a mensagem aqui que não está sem autorização por vídeo. Deixa só eu ver aqui. Vou pedir ajuda para os universitários aqui, que não estou conseguindo autorizar. Muito bom. Agora sim, gente, então, começando o nosso bate-papo, a nossa conversa, né, Cauê? É, aqui, desculpem, gente, por esse problema técnico, é que tem uma autorizaçãozinha chata que só o Ryan consegue fazer nesse mundo. Eu nunca aprendi. Eu lido com esse sistema 12 horas por dia e não consegui aprender ainda. É uma falha minha. Bom, gente, é o seguinte. O IDEG hoje está inaugurando está abrindo, né, essa semana vai ser uma semana de conversas com diplomatas que recém foram aprovados, né, no CACD de 2018. Ah, na quarta-feira, nós teremos uma palestra, aí é uma palestra mesmo, né, falando sobre o CACD e falando um pouquinho sobre o Instituto Rio Branco também, com o diplomata conselheiro e instrutor do Instituto Rio Branco, o Hélio Francini, que é um professor aqui da casa. Né? Então, o Hélio vai, na quarta-feira, falar, né, de questões mais técnicas da carreira, o que vocês vão encontrar quando entrarem no MRE e tudo mais. Então, uma palestra muito interessante. Nos outros dias, segunda, terça, quinta, sexta e sábado, né, vai até sábado, nós teremos diplomata recém-aprovado. Acho que é um evento muito legal, certamente para abrange todos os públicos, né, do CACD. Se você está começando a estudar, certamente você vai extrair daqui informações muito relevantes, muito importantes. Se vocês já estão lá, né, estudando há alguns anos, né, para o CACD, com certeza muita coisa também vocês vão aprender aqui, porque não são palestras, né? Na verdade, são conversas simples e quem importa é quem passou, né? Os professores que vão estar aqui, eu, o Luigi, né, o Thiago Rocha e tudo. Na verdade, somos mediadores e vamos ouvir, né? Acho que isso é o mais interessante. Então, a palestra ou a palestra vem, na verdade, a conversa vem, esse diálogo vem de uma pessoa que há até pouquíssimo tempo estava na mesma luta que vocês, né? Eu estava conversando com o Cauê agora, e isso é uma coisa muito interessante, né? Porque ele me disse, e eu achei bem legal isso, vou abrir a nossa conversa com isso, inclusive, ele disse, olha, eu, né, há pouco tempo, no ano passado, eu estava assistindo essas palestras, né? Eu vi uma palestra do Sloboda, do Daniel Vidal, né? E do Hélio, falando sobre a questão da carreira, e isso me motivou muito. Então, é muito bonito de ver uma pessoa que tem essa história, né, que contou com essas palestras em algum momento para ir adiante nos seus estudos e que hoje consegue falar aqui e contar uma história muito bonita da aprovação, certo? Então,
Cauê, seja mais do que bem-vindo. Muitíssimo obrigado. Aliás, eu lhe agradeço demais pelo tempo. Eu sei que vocês estão muito corridos, né? Toda a turma que passou está muito corrida arrumando coisa em Brasília, e eu sei que isso demanda um recurso importante que é o tempo, né? Então, já de antemão, eu estou muito feliz por você ter aceitado esse convite, fico lisonjeado realmente, né? E, sobretudo, porque agora você fala para quem precisa, né, realmente dessa experiência, certo? Então, seja muitíssimo bem-vindo, a porta está completamente aberta, tá Eu bom? agradeço e é uma forma de retribuir também, porque, como você disse, eu já assisti outras palestras e faz a diferença. Eu acho que ajuda a dar motivação, a você trabalhar também certos aspectos mentais, que não basta só você estudar, você tem que ter um preparo mental para conseguir passar no concurso, para conseguir estudar tantos dias, meses, anos, né, sem desistir, sem perder o fôlego. Então, eu sei que ajuda. Me ajudou lá no passado. Eu espero que talvez alguma coisa que eu fale aqui possa ajudar as pessoas que ainda estão tentando, que vão tentar, que pensam em tentar. Enfim, espero que possa ajudar. Nossa, não tem a menor dúvida que você vai ajudar e vai ajudar muito, né? Então, assim, eu vou começar aqui puxando, Cauê, um assunto que é básico, né? Porque a gente precisa, na verdade, saber de onde veio essa tua vontade aí de prestar o concurso da diplomacia, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre a tua formação, né? Sobre aquilo que você fez e o que te trouxe até a Brasília. Bom, eu sou formado em Relações Internacionais, fiz Relações Internacionais na Unesp em 2006. Na verdade, eu tenho 30 anos, fui aprovado agora com 30 anos. Então, lá com 17 anos, eu passei em RI, fui fazer RI em Franca. E geralmente as pessoas entram no curso de Relações Internacionais pensando na carreira diplomática. Eu não tive esse interesse inicialmente, né? Na verdade, meu interesse pela carreira diplomática ele foi bastante tardio. Quando eu terminei a faculdade, eu prestava processo seletivo para iniciativa privada, né? Cheguei a trabalhar um tempo no consulado britânico aqui em São Paulo e foi aí que comecei a ter um pouco de interesse pela carreira diplomática, porque eu trabalhava lá e eu falei assim, bom, mas o trabalho bacana que eu gostaria de fazer é o trabalho do diplomata. E aí foi a primeira vez que eu pensei no concurso, quando eu já tinha terminado meu curso. E foi quando eu prestei também pela primeira vez em 2011, como eu te falei, né? Praticamente não tinha estudado, fui lá ver qual que era da prova. Prestei, devo ter ido muito mal, eu não lembro quanto eu tirei, para você ver que eu não tinha nenhum acompanhamento, não sabia muito o que estava fazendo, onde eu estava me metendo, mas ficou como um plano. Só que nesse meio tempo, né, no ano seguinte, em 2012, minha ideia inicial era continuar estudando para o concurso e eu precisava ter uma outra ocupação, precisava ter um plano B, precisava de arranjar outra maneira também de me sustentar durante os estudos. Acabei passando no mestrado e o mestrado foi tomando cada vez mais tempo da minha agenda, dos meus estudos. Eu comecei a me interessar demais pelo mestrado. Eu vi que eu tinha muita coisa para aprender e, na verdade, quando eu entrei no mestrado, eu era o mais novo da minha turma, um dos mais novos. E eu tinha muitos colegas mais velhos, e eu falava assim, eu preciso aprender muita coisa ainda, preciso melhorar muito a minha formação que eu tinha tido na universidade. E eu acabei me distanciando do CACD. Alô? Oi, tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? É que para Tô. mim congelou a imagem aqui, mas se você tá me ouvindo... Não, tô. Pode ter sido a minha internet aqui que deu um pico. Mas não se preocupa, tô Tá. ouvindo. Tá. Então, e aí depois disso, acabei abandonando o CACD. Não prestei nos anos seguintes e o CACD ficou de lado. Eu comecei a me interessar de novo pelo CACD quando, em 2014, eu passei no doutorado. Eu fui fazer o doutorado na USP e, nesse momento, a minha ideia era seguir carreira acadêmica. Eu tinha convicção do que eu queria era carreira acadêmica. E só que aí, enfim, por vários motivos profissionais, né, eu passei no doutorado da USP, eu imaginava um pouco uma coisa, acabou sendo um pouco diferente. Era um momento também que o mercado acadêmico estava começando a sofrer as primeiras mudanças, né, em relação
o que foi na década passada, e foi quando eu comecei a retomar a ideia de prestar o CACD. Isso foi entre 2014 e 2015, e foi nesse momento que eu decidi estudar, né? Eu sempre falo que o CACD consome muito tempo e muito dinheiro, e até consegui uma bolsa nesse momento que me ajudou muito até para autoconfiança de falar, poxa, talvez se eu me insistir, se eu investir meu tempo nisso, talvez possa virar alguma coisa. E também a própria questão da maturidade, né? Eu já tinha 26, 27 anos, a minha visão já era um pouco mais diferente, um pouco mais realista, inclusive, sobre concurso, e eu acho que isso facilitou bastante essa trajetória até chegar aqui em 2018. Você tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo, sim. Eu não estou mais vendo você, eu estou te ouvindo também. Ué, a tua imagem, ela travou aqui para mim. Para mim também, mas eu te ouço bem. Não, tudo bem. O áudio tá perfeito, a imagem só que travou. É o que o pessoal tá falando. Mas, gente, só me dá um feedback. A imagem que travou foi a do Cauê ou a minha? Ah, beleza. Cauê, se você puder, tem como você tirar a câmera e colocar a câmera de novo? Ali do lado tem stop vídeo, não tem? Na verdade, eu acho que foi o Zoom que travou aqui para mim. Só se eu fechar e abrir de novo. Pode ser. Tá, vou fazer isso muito rapidinho. Tá ok. Gente, só um minutinho que acho que ele já vai conseguir. Aí, acho que agora vai. E eu estou aqui de novo. Sim, tá aí. E pronto, agora sim. Agora Pronto. eu também estou te ouvindo bem. Ótimo. Maravilha. Mas o áudio tá perfeito, tá? Não se preocupe com Tá. isso, não. Bom, então você estava dizendo, né, que foi uma trajetória longa, né? E aí você falou do tempo, né, de estudo, certo? Então, isso eu acho que é uma coisa que marca muito, é o que eu sempre ouço, né, de todo mundo que passa nessa prova, né? A primeira coisa que essas pessoas se lembram, eu acho que vão sempre se lembrar, é de como, não é, você vai percebendo, não é, uma evolução ao longo do tempo, realmente, uma evolução no conhecimento, mas, sobretudo, uma evolução também na maturidade, né? Ou seja, sob o ponto de vista, sobre a forma de se ver a prova, sobre a forma de se estudar para essa prova, né? Sobre perceber que a prova, na verdade, não é só o acúmulo de conhecimento, aliás, a aprovação lá vai muito além do conhecimento, né? O conhecimento, em alguns momentos, passa até a ser periférico na prova, e o que vale muito mais é essa maturidade, essa capacidade de suportar esse tempo, realmente, né? Então, certamente, acho que uma pergunta que todo mundo espera, ou que a maioria das pessoas realmente espera ao longo desses 5 anos que você estudou realmente para a prova, né, com esse objetivo na cabeça e tudo, né? Como é que foi a maturidade? Eu queria fazer uma pergunta que é quase que filosófica, né, mas é uma pergunta que não tem necessariamente a ver com a técnica de estudo. Ela tem a ver com a tua compreensão da prova, né? Eu queria saber como é que, ao longo desse tempo todo, Cauê, você amadureceu. Como é que essa prova te fez amadurecer? Sim, eu acho que o fato de ter tido esse ato, né, de ter tentado lá atrás, quando eu tinha acabado de sair da faculdade, e depois, com mais idade, já com 26, 27 anos, quando eu já estava no doutorado, me fez entender melhor por que eu queria isso. E era uma visão muito mais desapaixonada, muito menos idealista, mas isso, por outro lado, tornou mais difícil que eu desistisse. Porque
porque eu tinha mais clareza sobre o que eu queria. Eu tinha mais clareza sobre as opções profissionais que eu tinha. Eu tinha mais clareza por que a diplomacia poderia ser boa para mim enquanto um projeto profissional de longuíssimo prazo, né? Inclusive a capacidade de assumir compromissos de longuíssimo prazo, coisa que quando você é muito jovem, você quer as coisas rápido, você quer as coisas mais imediatamente. Para mim, então, teve uma diferença muito clara entre prestar pela primeira vez lá atrás, quase sem estudar, em 2011 com 22 anos e depois com um pouco mais velho. Né? Eu sei que na nossa turma agora que vai entrar em 2018, tem gente que entrou com 24, 25, 26, mas aí é a história de cada um também. Né? Cada um amadurece de um jeito, cada um tem uma trajetória. Mas, sobretudo, eu acho que o que mais fez diferença foi a questão de não desistir. Né? Eu prestei 2015, 2016, 2017, 2018. As duas primeiras tentativas eu não passei nem no TPS. E na 2017, 2018, até a terceira fase, né? E, sobretudo, na segunda vez foi que eu senti o baque, assim. Foi a que veio e foi quando eu, de novo, me questionei. Será que eu devo prestar isso? Será que eu devo investir meu tempo e meu dinheiro nisso? Né? Tem o custo do tempo, do dinheiro e o custo psicológico que você aprende ao longo da preparação. E aí, obviamente, que eu tive a ajuda de algumas pessoas, de professores, enfim, gente que me ajudou a ver que realmente valeria a pena continuar estudando. E, obviamente, que esse amadurecimento também favoreceu. Então, eu acho que talvez o amadurecimento favorece um pouco a constância, né, nesse objetivo, a constância, a perseverança em você tentar várias vezes a prova. Não que as pessoas mais jovens não consigam isso também, de novo. Tem gente que passou com menos tempo de estudo e mais jovem. Mas para mim foi desse jeito. Né? E funcionou bem. Eu acho que é melhor eu ter passado hoje, com a visão que eu tenho das coisas, com a visão que eu tenho da carreira, do que a visão que eu tinha lá atrás. Né? Ajuda você a enfrentar melhor as perspectivas de instabilidade, as perspectivas de mudança, mas será que o concurso vai mudar? Será que tudo vai mudar? Né? E aí você vai ficando um pouco mais cético, realista em relação a essas coisas, consegue absorver um pouco mais. Pelo menos para mim foi assim. E acho que dentro dessa linha, né, depois eu vou voltar lá, né, ainda quando você decidiu, né, como você decidiu a prestar o CACD e tudo, mas já que a gente engrenou por essa linha, né, Cauê, me diz uma coisa, vai, como foi que você lidou com aqueles períodos que a gente chama de período de vale, né, de estudo? Quer dizer, você faz a prova, não passa na prova, certo? Então, vamos supor, você fez lá a prova, não passou no TPS. O TPS aconteceu em setembro, por exemplo. Né? Como é que você retoma o estudo em outubro? Como é que foi isso para você? Nesse período que, como professor, eu digo, é o período mais crítico. Sim. Né? Eu tenho alunos que acabam entrando nesse período e se desmotivam em outubro e só voltam a estudar em abril, o que significa que o cara vai perder a prova do ano que vem. Né? Então, isso é um problema muito sério. Como é que você lidou com esses períodos? Tem um período pós-luto, seja ele pós-TPS ou pós-terceira fase, que todo mundo vai passar quando prestar esse concurso, né? Eu acho que quando é no TPS é mais doloroso, porque se você for até a última fase, parece que você, eu tentei até a última fase e não deu, né? Tanto que o que eu mais senti foi essa reprovação do segundo ano. Por quê? A primeira reprovação, eu fui bem no TPS, mas fiquei por uns 2 pontos. E aí você fala assim, bom, meu primeiro ano, né, você tem aquele álibi de, eu fui bem no final das contas, mas não passei. No segundo ano eu estudei mais e fui pior. A minha nota caiu no TPS. Eu fiquei por uns 5, 6 pontos. Eu fiquei bem longe da margem de aprovação. E aí eu senti o baque. Né? Que aí vocês começam a se questionar se você consegue passar ou não, se vale a pena. E de novo, algumas pessoas conseguem sair desse período pós-luto sozinhas, né? E falam, não, é isso que eu quero mesmo, eu vou levantar, eu não vou sentir o baque, eu vou continuar estudando. Outras, como foi o meu caso, eu precisei de ajuda de algumas pessoas, uma palavra amiga, né? Família, inclusive de professores, como eu te disse, que me ajudaram a dar 2 passos para trás, para depois poder dar um passo para frente, né? De falar, ó,
olha como você está estudando, olha o que você está fazendo, como é que sua vida pessoal está afetando o concurso, como é que o concurso está afetando sua vida pessoal, porque sempre, né, tem esses dois lados. E, então, para mim, o mais difícil foi esse segundo ano, mas eu continuei, meio que entrei durante algum tempo, quase que no modo automático de falar assim, eu vou continuar estudando. Não sei quando vai ser o próximo concurso, não sei se vai ter, sempre aquela história de que tem um ano para outro, mas vai ter concurso, né? E tentava me desligar dessas questões mais superficiais e falar assim, olha, eu vou continuar estudando. Consegui continuar, consegui manter um determinado ritmo e passei dessa fase. Quando eu reprovei no terceiro ano, que foi na terceira fase, senti o baque também, mas foi menos, porque eu consegui ir até a terceira fase e tal. E agora esse ano, a quarta tentativa dessas tentativas mais sérias, teve aprovação. Mas é aquilo, cada um reage de uma maneira, mas todo mundo vai passar por esse momento. Daí você tem que estar preparado de alguma forma para esse momento acontecer, porque nesse concurso é praticamente certo que ele vai acontecer. Ninguém mais passa de primeira. Se passa alguém de primeira, é um caso tão fora da curva que estatisticamente não é relevante nos últimos anos. Mas eu acho que você tem que procurar, não ter medo de procurar ajuda também, sabe? De procurar ajuda profissional, se for o caso, mas dar esses dois passos para trás, pensar as estratégias, não ficar procurando atalhos para aprovação. Isso para mim também foi bastante importante. Assim, eu estava no meu terceiro ano de preparação e eu fui ler coisas que eu devia ter lido no começo, né? Então é meio que você identificar, de novo, tem um pouco a ver com a maturidade, você fazer uma autoavaliação, encontrar essas lacunas e preencher elas. Mas esses vales existem. É nesse momento que as pessoas desistem ou não, né? E tem uma peculiaridade que talvez, assim, o doutorado, ele tinha um problema de que me consumia tempo também, às vezes atrapalhava os estudos, às vezes eu não conseguia manter a constância que eu queria, porque no final das contas era quase como um trabalho. Acho que isso se aplica muito às pessoas que trabalham, tem que conciliar trabalho e estudar, que é muito mais difícil, obviamente. Mas, por outro lado, nesses momentos do Vale, ele me ajudava, porque eu tinha um plano B, entendeu? E às vezes me ajudava, era minha boia salva-vidas. Era meu plano A antigamente, a carreira acadêmica, e depois virou meu plano B, e eu sabia que se eu reprovasse, eu tinha esse plano B, né? Então, era um trade-off, né? E nesses momentos funcionava bem. E falou assim, bom, eu não consegui passar, mas eu ainda tenho esse plano B que me ajuda a sustentar até o próximo TPS, então eu vou continuar estudando, eu vou continuar, independentemente do que aconteça, independentemente se vai ter concurso ou não, eu vou continuar na mesma rota. Isso é uma coisa que eu sei que existem professores e coordenadores que dizem o contrário, né? Que esse concurso você precisa ter uma dedicação quase que exclusiva e tudo mais. Cauê, isso é minha experiência. Eu acho isso uma grande bobagem. Sabe assim, não é verdade que você precisa parar a tua vida para prestar o CACD. E as pessoas precisam colocar isso na cabeça. E quem falar o contrário para você não fala estatisticamente. Porque se você pegar as pessoas que passam nessa prova, nas últimas 3 turmas, a grande maioria, né, tinha uma vida profissional paralela, normalmente, ou seguia um viés acadêmico, né, mas a vida não parava, ou não parou por conta do CACD. Né? Na verdade, o CACD se encaixou na vida, e é isso que é saudável. Né? Isso é uma coisa importante. Né? Isso é uma coisa importante. Quer dizer, não adianta. Quer dizer, se você não consegue construir um processo paralelo que vai te dar um suporte, fica realmente muito difícil. Até mesmo porque nós estamos falando de um prazo longo de preparação. Isso não é um concurso que você vai estudar 1 ano ou 2 anos, né? Na maioria das vezes. Então, a ideia é que sim, se você vai ficar estudando 3, 4 anos, você precisa ter um plano B. Né? Não é um plano B porque você acha que você não vai passar. Não é isso. É ter um plano B porque pessoas maduras têm plano B. Sim, a vida não pode parar por causa do concurso, ainda parar. mais nessa configuração do concurso que passam muitas poucas pessoas. Pois é. São poucas vagas. Então, dedicação exclusiva não é necessário, mas você precisa ter dedicação.
né? Comprometimento com o projeto do concurso. Disciplina. Mas realmente é um mito. Dedicação exclusiva, de novo. Acredito que, não, se não a maioria, uma boa parte das pessoas que passaram esse ano tinham algum outro tipo de ocupação, né? Às vezes trabalhando como freelancer, às vezes trabalhando intermitentemente. No meu caso, era uma carreira acadêmica que tem a vantagem de não ter chefe e não ter um horário, mas tinha de tempos em tempos eu tinha que abandonar tudo que eu estava fazendo, quase tudo que eu estava fazendo no CSD, para dar conta daquilo que tinha ficado para trás do doutorado, mas as coisas iam caminhando, né? E ter essa dedicação, esse comprometimento com o projeto de que poderia acontecer durante o doutorado, poderia acontecer depois do doutorado, mas que eu não ia desistir, né? Não ia desistir nem de um nem de outro, né? Para tentar levar os dois até o final. E você terminou o doutorado durante sua preparação? Terminei ano passado, alguns meses antes do TPS do ano passado, né? Comecei em 2014 meu doutorado, terminei no começo do ano passado, e durante toda a minha preparação, então, tirando esses últimos meses, né, foram mais ou menos 4 meses, abril, maio, junho e julho, que eu tive dedicação exclusiva ao doutorado, mas como eu te falei, eu não esperava passar esse ano, e quando eu terminei a prova da terceira fase, eu tirei uns 3 dias de descanso e depois comecei a procurar emprego. Eu falei, continuo no plano B, e se eu não passar, eu continuo estudando. E o teu doutorado, ele tinha alguma relação com o CACD? Eu fiz doutorado em ciência política, a minha pesquisa era em relações internacionais, política externa e segurança internacional. Essa é uma pergunta complicada se ele tem a ver ou não. Teoricamente tem. Mas eu diria que 90 ou 95% do que você estuda para o doutorado não serve, não tem nenhuma utilidade, aplicação ou correlação com o que o ICSD exige. A quantidade de teoria, você vai estudar política externa no doutorado também, mas você vai estudar teoria da política externa, você vai estudar metodologia sobre política externa, você vai estudar coisas que não têm aplicação no CACD. Diretamente, não. Acho que a grande diferença, talvez, que o doutorado possa ter me ajudado é que existe um amadurecimento intelectual, você ganha repertório, né? E no final das contas o CACD é uma prova de repertório, então você amplia o seu repertório. Mas dizer que o que eu estudei no doutorado ajudou na prova, eu diria que não. Às vezes pode até atrapalhar. No TPS me atrapalhava muitas vezes, né? Você, às vezes, sabia algumas coisas demais. Por exemplo, teoria das relações internacionais, só para dar um exemplo prático. Esse ano teve uma pergunta de teoria, eu errei 2 itens de teoria das relações internacionais, sendo que eu já fui professor de teoria das relações internacionais e também parte do meu doutorado envolvia a teoria das relações internacionais. Por quê? Porque às vezes você sabe tanto sobre aquele assunto que você se complica, né? Então, assim, a aplicação do conteúdo, não. Mas talvez um pouco essa coisa do repertório, essa coisa do plano B, isso ajudou. Né? Mas eu não recomendo, já deixo esse aviso, a ninguém querer fazer doutorado porque vai ajudar no CACD, porque não vai. O conteúdo não vai. Mesmo sem ciência política e relações internacionais. Isso é uma coisa que vira e mexe aparece, né? O pessoal fala, pô, Bolzano, quando você pega uma prova de economia, para quem não sabe, eu sou professor de economia, então, quando o pessoal fala assim, pô, Bolzano, quando você pega uma prova do CACD de economia, né, pô, né, você sabe economia, então você consegue gabaritar aquela prova? Você olha, eu faço uma prova de economia do CACD, certo? E vou bem na prova, né? Eu consigo julgar as questões. Não é porque eu sei muito economia, mas é porque eu sei muito CESP. Né? Assim, pô, eu dou aula há 20 anos, então, né, 20 anos lidando com a banca todos os dias da tua vida te faz entender aquela prova. Né? Você não precisa saber a economia inteira para fazer uma boa prova do CACD de economia. Agora, certamente você precisa saber ter um conhecimento avançado, né, na matéria, mas principalmente a forma como aquilo cai na prova. Né? E aí, isso me leva a uma outra pergunta aqui, né, Cauê? Sob o ponto de vista técnico, certo? O que te ajudou, cara, nessa caminhada? Assim, o que para você foi determinante, né? No momento em que você entendeu a relação
professor, curso preparatório, método e técnica de estudo tua. Uhum. Eu acho assim, até tô vendo algumas perguntas aqui, por exemplo, perguntaram se eu mudei de estratégia ao longo da preparação. Constantemente, né? Constantemente. Algumas coisas que vão dando certo, você vai mantendo, mas você tem que ir mudando. Porque se você não passa ano após ano, alguma coisa você tem que mudar, né? Não tudo, não tudo. E aí acho que cada ano você vai mudando menos, porque você vai se aproximando da aprovação. Às vezes você tem aquele revés, né? E aí você precisa repensar um pouco mais profundamente. Mas pensando, por exemplo, nessa relação cursinho e estudo, eu acho que uma das grandes frustrações que as pessoas têm, às vezes, é de investir muito nos cursinhos e esperar que o cursinho te dê um retorno, inclusive em nota, assim, palpável. Se eu fiz o cursinho, minha nota tem que melhorar X, porque eu paguei muito caro, eu fiz, né? Eu assisti todas as aulas e tal. E não é isso. Na verdade, o cursinho, ele te dá uma certa estrutura para você estudar em cima dela, mas não faz milagre. Né? Te dá caminhos, não te dá atalhos, porque o atalho significa assim, bom, como eu fiz o cursinho, ou como eu fiz a aula de economia do Bolzan, eu não preciso ler o Mankio, eu posso pular o X. Eu já fiz isso, eu já fiz isso. Vou te dar um exemplo prático, que no meu primeiro ano eu fiz o curso de economia e falei assim, não, mas eu não vou ler o Mankio, porque isso foi a mesma coisa que eu tive na aula. Eu fui ler o Mankio no meu terceiro ano de preparação, e faz toda a diferença. Claro. Porque foi exatamente aquilo que eu falei, de que eu comecei a olhar para trás e falar, olha, tem umas lacunas que não adianta. Por mais que eu saiba essas coisas, eu preciso solidificar esse repertório, porque você tem 4 horas numa prova para mostrar o seu repertório, não é? E não é só ter assistido uma aula que vai te fazer isso. Vai te dar esse repertório e a sua capacidade de articular esse repertório de uma maneira que a banca espera. Então eu acho que assim, o cursinho auxilia nisso. O cursinho te dá um caminho, te dá uma estrutura, meio que coloca a base do que você vai estudar depois. Mas você tem que desenvolver o seu próprio método. Não adianta você pegar método emprestado de outras pessoas, ou método de que, funcionou para fulano, vai funcionar para mim. Algumas coisas podem funcionar, mas você vai construindo o seu próprio método, você vai construindo sua própria rotina de estudos. Tem gente que ficha, tem gente que não ficha, tem gente que faz. Tem gente que faz exercícios de terceira fase de uma forma, tem gente que só faz exercícios de terceira fase, etc. Então, acho que cada etapa meio que exige uma espécie de preparação. A primeira fase e a terceira fase. A primeira fase, ela é sempre, eu dizia, né? Ela é sempre um loop, assim, é sempre o dia da marmota, porque parece que você está preso no tempo. TPS é sempre a mesma coisa, você faz 3 vezes o TPS de 2015, 3 vezes o TPS de 2016. É porque é para memorizar mesmo, assim, de você, às vezes, responder perguntas, como você disse, não porque eu sei a matéria, mas porque eu me lembro do item X que caiu em 2015, que era muito parecido com esse item, claro, e que ele vai responder a questão. Então, você vai desenvolvendo a sua própria rotina de estudos e sua própria estratégia. Nunca adotei um método particular ou alguma técnica assim, né, muito fancy, porque na verdade, até por estar no doutorado e tal, eu tinha meio que uma rotina de estudos, de carga de leitura muito grande, né? Eu conseguia ler muita coisa, mas muitas vezes readaptando ao longo do caminho, né? Então, se no ano X eu fui mal nessas matérias, por que eu fui mal? O que eu errei? Esse ano, eu acho que uma coisa que nesse último ano acredito que fez diferença na minha nota, foi começar a ter um feedback, assim, exatamente do que eu estava errando demais. E eu foquei muito nisso, e minha nota de TPS, pela primeira vez em 4 anos, subiu muito, e foi por causa disso, eu acredito, né? Porque eu comecei realmente a tapar buracos de falar, ó, isso eu não sei, ou isso eu tenho um conhecimento muito limitado, mesmo depois de 4 anos de estudo, e acabava conseguindo focar. Eu acho que essa é a diferença de quem está começando e quem está há muito tempo. O estudo vai ficando cada vez mais focado, cada vez mais cirúrgico, cada vez mais... exatamente. Né? É uma curva de aprendizado. É uma curva para você formar esse repertório. Se você fez um curso de humanos, você tem uma pós-graduação já, facilita um pouco, mas você vai ter que construir esse repertório da mesma forma.
E se você tem uma formação em exatas, você vai ter que construir da mesma forma e assim, eu vi que tem uma pergunta sobre de um engenheiro, né? O cara dizendo, olha, eu sou engenheiro, trabalho no mercado financeiro e tal, quero coisa. Meu, preste o CACD, por um motivo muito simples, engenheiro passa na prova. Entende? Assim, os engenheiros eles são, bom, Cauê, eu não sei se você vem das humanas puras, né? Mas engenheiro é um ser que sofre uma tortura, né? Durante pelo menos 3 anos ali da graduação, porque esses caras têm matemática pesada, têm física pesada, isso daí educa a pessoa, sabe? Então, o engenheiro em concurso público tem uma alta aprovação exatamente por uma palavra, disciplina. Esses caras têm disciplina para estudar. E isso é uma coisa que a galera de humanas precisa ter também, e muitos têm, né? Todo mundo que passa tem, né? Uhum. Se não tem, desenvolve. Porque essa questão do método que você coloca, olha, o método ele vai se modificando e ele tem que se modificar. Isso é uma coisa importante. Talvez essa tua fala é fundamental. Meu, se você tem um método de estudo que não muda, porque você está fazendo alguma coisa de errado. Cara, método não pode ser fixo, porque o conhecimento é dinâmico. Então, se o conhecimento é dinâmico, você não pode parametrizar por um método fixo. Isso é claro, e aliás, isso é claro para todos os professores. Né? Uhum. Não faz muito sentido você falar de fulano de tal usou tal método e foi aprovado. Cara, isso não mostra nada. Eu vejo o pessoal, né, comprando, né, chama aquilo, mapa mental, né, fichamentos, resumo. Bicho, se você compra, você não está fazendo o teu. O ideal é você fazer o teu. Né? Isso é você desenvolver o teu método. Então é muito importante realmente mostrar, né, que se você lida com conhecimento dinâmico, o método não pode ser estático. Não pode. São coisas que não são compatíveis, né? Sim. Eu acho que isso de comprar mapas mentais, às vezes algum outro pode até ajudar, para principalmente você estar no começo, falar assim, é assim que funciona, mais ou menos, mas eu concordo com você, se você não produzir, não adianta. É buscar o atalho, querer pegar material dos outros, ou querer pegar, se basear pelas anotações das outras pessoas, ou pelo fichamento. Ah, fulano fez um fichamento do texto tal. Pode te ajudar se você já tiver feito o seu fichamento daquele texto, você comparar os dois fichamentos e falar assim, eu fiz esse fichamento, fulano fez aquele, e eu vejo que existe uma diferença entre os dois, e aí você vai aperfeiçoar o seu. Porque simplesmente você pegar o fichamento do outro e tentar estudar, não adianta, não funciona. Você vai estar querendo buscar aquele atalho que vai te cobrar lá na frente, que você vai ter que voltar 2 passos atrás e falar, eu preciso reler essas coisas, eu preciso estudar, né? Eu preciso criar esse repertório por conta própria. E me diz uma coisa, como é que você, né, para falar sobre uma parte que é o meu ponto fraco no CACD, certo? Idiomas. Eu digo que é o ponto fraco porque eu não entendo disso, né? Eu não entendo, eu sei a profundidade disso na prova, mas para mim é um mundo desconhecido, certamente para a Mari, né, para o Thiago, para o Caco, para o pessoal que lida com os idiomas aqui, é muito claro. Mas eu tenho uma dificuldade enorme, né, para entender os idiomas todos, né, que caem na prova e a dificuldade que você que passou certamente sabe disso, mas que a galera que está estudando tem, né, para compreender esses idiomas. Diz aí, como é que foi isso para você? Eu sempre me considerei uma pessoa com uma certa facilidade para as línguas, mas isso não tornou a preparação para o CSD fácil. E em cada uma das línguas foi um caso. Que o inglês eu tinha mais contato. Utilizava quase cotidianamente, lendo artigos, escrevendo, né, me comunicando, enfim, tive a oportunidade de morar um tempo fora também. Então o inglês tinha essa base forte, mas o estudo para o CACD é uma outra coisa. Ele cobra outras competências. Isso ficou mais claro para mim no espanhol. Eu morei 1 ano e meio na Espanha, em 2 ocasiões, e
falava espanhol fluentemente, então não me preocupava em estudar espanhol. Até que eu fiz a terceira fase de espanhol em 2017, que teve os seus problemas de correção, né? Quem passou pelo concurso ano passado sabe. Mas independentemente disso, depois eu fui buscar um professor de espanhol só no meu quarto ano de preparação. Não façam isso, de jeito nenhum, não façam isso. Esse é um dos erros que eu gostaria de ter corrigido lá atrás. E quando eu fui procurar e ele corrigiu a prova comigo, ele falou, mesmo que a correção não tivesse tido os problemas que teve da banca, você não fez uma boa prova. E eu tinha que concordar com ele. Porque, por mais que eu fosse achar eu era fluente, eu tinha esse problema na preparação para a prova. Porque é uma coisa você se preparar para passar na prova. E a terceira língua, que era o francês, que eu não gosto do francês, eu tenho uma certa dificuldade com o francês, acho o francês uma língua difícil, complexa, que para mim sempre teve uma curva de aprendizado muito maior que as outras, mas aí não tem, vou te falar que não tem segredo, é tentativa e erro, foram 2 anos e meio fazendo francês, semanalmente. Eu só vi que meu francês começou a melhorar quando eu comecei a fazer rigorosamente toda semana exercícios. Porque às vezes eu fazia uma aula a cada 2 semanas, aí pulava um mês. Não funciona, para mim não funcionava, porque o francês tinha essa curva de aprendizado maior, então eu sabia que era algo que, se eu pular 2 semanas, eu vou ter uma perda tão grande no ritmo de preparação, que vai me prejudicar. E depois de todo esse tempo, eu comecei a ter, tipo, o arroz com feijão, que foi o que me fez passar na prova, né? É bastante funcional. Mas no meu caso, especificamente, foram 3 línguas, 3 experiências muito diferentes em cada uma das línguas, né? Por causa desse background que eu tinha. Mas se tiver que dar uma dica para quem está se preparando, não deixe para o final, comece a se preparar o quanto antes. Comece a construir esse repertório. Se você não teve base nenhuma dessas línguas, comece de baixo, mas não deixe para a última hora, né? Vai colocando tijolinho por tijolinho e sempre mirando na prova, né? Você precisa de um preparo de línguas específico para o CACD. Não adianta buscar professores, pode ser o melhor professor de línguas do universo, se ele não conhece a prova de CACD, não vai funcionar, ou é muito difícil de funcionar. Prefira um preparo mais direcionado. Aí é um lugar que o cursinho faz uma diferença. Sim. Porque é algo direcionado. Né? Basicamente, só estudar línguas não adianta. Você precisa estudar línguas direcionado para o CACD, com muita paciência, né? E aí isso vai dar um resultado na terceira fase. O Henrique Kawanami, essa figura rara, certo? Que a gente só consegue se encontrar correndo. Eu não consigo mais encontrar o Kawanami nunca, com calma, né? O Kawanami está te fazendo uma pergunta aqui muito interessante. Está dizendo, com tempo reduzido para estudar, porque o tempo que o Kawanami está se referindo aqui é entre o TPS e a terceira fase. Nesse ano foi brutal, né? Porque não teve tempo, né? Foi um mês, né? Entre uma prova e outra, realmente isso complica muito, né, a revisão, você tem que ganhar um repertório grande, muitas vezes num período curto de tempo. Ele diz o seguinte, o tempo reduzido para estudar e tal, o que você priorizou para subir bem sua nota em economia na terceira fase desse ano? Sim. Eu conheço o Kawanami, né, e, enfim, ele deve estar até perguntando isso, se não foi, eu vou falar aqui, porque minha nota de economia em 2017 foi péssima. Eu tirei 60 e poucos pontos, 62, 63, com os recursos consegui chorar uns pontinhos, e esse ano foi 80 e pouco, eu não me lembro exatamente qual foi a nota, mas subiu mais de 20 pontos. E a grande diferença foi ler e reler algumas coisas, né? Ler coisas que eu não tinha lido, que eu havia pulado, né? E eu fui ler com calma e reli algumas coisas que já tinha lido e que valiam a pena solidificar, melhorar, enfim. Eu tenho minha própria apostilinha de economia, de 60 páginas, letra tamanho 8, né? Mas por quê? Eu comecei a criar um material que eu entendia. Porque todo mundo tem esse problema em economia, e aí a gente está entrando na área que é a sua especialidade, que as pessoas falam assim, eu não entendo economia, eu não consigo entender. Né? E aí você precisa
meio que criar a sua forma de entender. Para mim foi assim, eu criei o meu material que eu conseguia entender e conseguia colocar de uma forma que eu conseguia estudar rápido para a terceira fase. Ou seja, era algo que eu já tinha absorvido e que eu voltava nesse momento de revisão, de refrescar na memória, de uma forma rápida, de acesso rápido, que eu conseguia entender, que eu conseguia memorizar. Então, eu acho que isso que fez a grande diferença da minha prova de 2017, que eu fui mal. E fui mal porque não sabia alguns conceitos que às vezes eram básicos, não conseguia raciocinar dentro da lógica econômica. E eu comecei, a partir desse material que eu fui construindo ao longo do tempo, eu não construí de um ano para o outro, eu não construí de uma hora para outra, eu fui construindo. Eu acho que nesse último ano, como eu tinha ido muito mal em economia, eu dediquei um pouco mais de tempo a ele e consegui identificar o que estava faltando, o que eu não estou entendendo e investir nesse material que foi muito importante na minha revisão. E acho que isso também é uma coisa que tem muito a ver com o que você falou, né? Dessa fase entre o TPS e a terceira fase. Eu acho que boa parte da preparação, quando você pensa na preparação em um ano, a maior parte do tempo você não está se preparando para a prova. Você está preparando o material que você vai utilizar para você estudar para a prova quando chegar naqueles últimos meses que fala assim, ok, aqui eu parei de estudar e tudo aquilo que eu vi eu vou rever várias vezes, uma, duas, rever 3 vezes o mesmo material até o ponto de você conseguir internalizar aquilo e utilizar na prova, sobretudo na terceira fase, onde você tem 4 horas para mobilizar um repertório muito grande, né? Isso eu acho que foi algo que eu aprendi também ao longo do tempo, de que às vezes vale a pena reler alguma coisa e aprofundar, ou de ficar lendo coisas novas, né? Buscando, às vezes, pessoas em política externa, eu vou buscar artigos que eu nunca li sobre política externa. Se você lê o servo que seja, às vezes vale a pena, porque você acaba solidificando isso. Então tem isso, você prepara os materiais para esse material ser o seu material, você estudar pré-TPS e terceira fase. Não, não tem a dúvida. Eu tô convencido, assim, que você é aprovado nos 2 últimos meses antes da prova. O cara que chegar bem nos 2 últimos meses, com material em mãos, que ele possa retomar, esse cara vai ser aprovado. Não tem outro jeito. Você vai falar assim, puta, eu vou me preparar para a prova de 2019. Aí eu começo a estudar em outubro de 2018, achando realmente que eu vou lembrar do que eu estudei em outubro de 2018 na prova de setembro de 2019. Isso não faz sentido. Agora, por que você precisa estudar de outubro de 2018 para setembro de 2019? Estou pegando essa temporalidade de forma aleatória, só para exemplificar. Por que você precisa? Porque é o tempo que você que é demandado para se construir um caderno, que é o que vai fazer ser aprovado. O que você fez, Cauê, é uma coisa interessantíssima, porque você não teve um medo que 95% das pessoas têm em economia. Você não teve medo de fugir da ótica acadêmica. E é isso que te faz construir um bom caderno. Quando você rompe a lógica acadêmica e você cria a tua economia para o teu CACD, aí você entende como é raciocinar economicamente. Isso é uma coisa muito importante. As pessoas normalmente não fazem isso porque elas têm medo de se desligar da estrutura acadêmica. Mas você tem sempre que lembrar que o CACD ele não é acadêmico. Ele é uma prova de concurso público. Então, você monta a economia do jeito que você quiser. Olha, um exemplo, já que o Henrique Kalman trouxe, né, a questão da economia. Um exemplo de economia, o meu curso de economia, se eu fosse dar esse curso numa universidade, eu jamais daria da forma como eu trabalho. Por quê? Porque eu faço uma inversão, sob o ponto de vista acadêmico e lógica. Eu começo o meu curso de economia por macro e não por micro. Isso é impossível na academia. Né? Ninguém vai fazer isso. Por quê? Porque, claro, a micro tem uma tradição, bababá, você está falando... A micro é que define demanda e oferta, cara. Como é que você pode falar de macro sem definir demanda e oferta? No entanto,
A experiência me mostrou o seguinte: se você começar por micro, é um problema para o aluno mais para frente. Então, eu trago macro. Isso é um problema academicamente. Mas eu não estou dando aula acadêmica. Vocês não estão estudando para academia. Então, construam a economia, construam as outras teorias todas, não é? Pelo teu olhar, pelo olhar da tua prova. Isso é uma coisa muito importante mesmo. E engraçado, né? Eu falo isso sempre em aula e tudo, e nunca tinha visto um ex-aluno, no caso, não, trazer isso, sabe, com tanta didática, né? Explicar isso, e realmente a tua fala foi muito elucidativa, cara. Algumas coisas elas custam a entender e são nessas que você precisa dar os 2 passos para trás e às vezes levar as coisas para você conseguir entender da sua forma, né, e poder aplicar na prova da maneira mais correta. Os próprios guias passados, né, dos alunos, né, que são de muita serventia também, utilizei muito na terceira fase esse ano, mas, por exemplo, em economia, o que foi decisivo foi ter investido muito mais tempo no meu material e esse material foi fundamental tanto para o TPS como para a terceira fase, essa informação rápida e acessível para você conseguir lembrar os detalhes e mobilizar os conhecimentos necessários. Você está ali no computador, cara, é fácil de puxar, né? Você vai buscar o conhecimento direto. O pessoal está perguntando aqui, e é uma pergunta técnica bem interessante, né, e que também nos leva a um outro questionamento que muitas vezes é passado para os alunos de uma forma errada, essa questão de quantas horas por dia você estudava, né? Isso é sempre um drama na vida do aluno e, honestamente, não tem tanta importância, não, né? Depois você descobre que não tem tanta importância assim, mas fala aí. Eu nunca consegui manter por muito tempo um ritmo sempre estudar 10, 12 horas por dia. Isso não existe. Se existe, não se aplica à maior parte dos mortais. Mas tentava manter uma constância de estudo e mesmo que tivesse poucas horas de estudo em algum dia que eu tivesse que trabalhar mais ou fazer coisas mais do doutorado, eu tentava manter o mínimo de estudo possível quando era possível. Tinha épocas que não era possível. E é óbvio que você vai sentir culpa. Você precisa aprender a lidar com essa culpa. Você precisa criar mecanismos para lidar com essa culpa. Lidar com a culpa significa não é deixa para lá, também não vou estudar, mas você começar a ter um planejamento de falar, ok, essa semana eu não vou conseguir, mas eu vou jogar isso mais para frente, eu vou compensar isso de outras formas, vou compensar isso com mais horas de qualidade de estudo. Nesse último ano que eu tive aprovação, como eu tive uma certa folga do doutorado, porque eu tinha terminado, eu tentava dedicar blocos de 3 horas. 3 horas de manhã, 3 a 4 horas à tarde e à noite 3, 2 horas, um pouquinho menos. Tinha dias que eu conseguia mais, tinha dias que eu conseguia menos, porque a gente tem outros problemas, outros afazeres, outras coisas para serem lidadas no dia a dia. Mantinha um pouco de lazer, mantinha saídas finais de semana. Obviamente que quando chega na terceira fase, aí sim é o momento de você se recolher e as últimas semanas são bastante puxadas, muito puxadas, mas como você disse agora há pouco atrás, é um concurso público. Isso não é uma carreira do sacerdócio para você se fechar no mundo, isso não funciona. Isso não funciona. Ou não funciona para a maioria das pessoas. Mas eu acho que não tente medir por horas líquidas de estudo. Eu não funcionava para mim. Eu tentava ler por objetivos do que eu estudei. Quantos exercícios de TPS eu fiz? Eu estabeleci uma meta. Eu preciso fazer X, eu preciso revisar X tópicos. Eu consegui fazer isso em menos horas do que eu imaginava? Excelente. Eu não consegui fazendo, mesmo estudando muito, precisava rever o que eu estava fazendo, o que eu fiz aquela semana que tinha dado errado. Mas eu nunca fui tão rígido com as horas, mas você tem que ser rígido de estudar sempre. Eu acho que para mim funcionava assim, né? Eu não tinha muito essa coisa de começar o reloginho e batendo o olho nele e seguindo religiosamente. Bom, você tocou no assunto, né, de não perder tua vida, né, social
enquanto você está estudando, né? E tudo isso. Eu queria te perguntar, e é uma pergunta que eu vou fazer para todos os diplomatas recém-aprovados, porque eu acho que é fundamental, e é fundamental porque eu sinto isso aqui no IDEG, né? É, é, claro, a maior parte de vocês não sabe, mas o que a gente recebe de ligação de familiares, né, da família mesmo, preocupada, né, com os estudos e tudo, até porque existe um custo financeiro envolvido, né, existe um custo emocional envolvido. Nós atendemos muitas famílias, né, assim, pai, mãe que liga para a gente, muitas vezes até buscando entender o concurso, sabe? Né? E é até engraçado, porque ligam e falam, pô, eu quero falar com o coordenador porque eu quero entender mais desse mundo de estudo para eu conseguir apoiar meu filho, né? Apoiar minha filha. Muitas vezes o filho e a filha nem sabem que está ligando. Não, é verdade. Sim, sim. E quando você vê isso, né, e esse tipo de comportamento ele é recorrente, você vê a proporção, né, e a importância da família, do apoio familiar. Quando eu falo família aqui, eu estou falando de modo abrangente. Estou falando da família, mas estou falando da namorada do namorado, estou falando dos amigos, estou falando de tudo, né? Então, dessa questão social. E eu queria saber como é que foi isso para você, assim, se isso impactou, né? Foi algo importante para você, como é que foi? Sim, não, sem dúvida, sem dúvida. Família, amigos e pessoas muito próximas. Eu acredito que nenhuma uma vitória individual, as grandes vitórias são todas coletivas e na vida, na política, em qualquer coisa, né, é o coletivo que às vezes que faz o indivíduo chegar lá. Mas enfim, dos meus pais, assim, apoio incondicional. Não venho de uma família de diplomatas ou bacharéis ou doutores. Sou o primeiro doutor da minha família, sou o primeiro diplomata da minha família. Isso também às vezes é importante falar, né? Sem Não dúvida. se deixe intimidar pelos nomes, às vezes, importantes que aparecem na lista de aprovação, e se aparecem, aparecem por mérito próprio, não pelo nome. Certamente, certamente. Mas aqueles que não têm nome, não deixem se intimidar por causa disso também. Minha mãe brinca que ela fala que até hoje ela não entende o concurso, mesmo eu tenho passado. Ela fala, é muito difícil esse negócio desse concurso. Mais apoio, apoio emocional, apoio nas horas mais difíceis. Amigos também. Alguns amigos sabiam que eu prestava. Eu tentava, às vezes também tentava não me definir pelo concurso. Do tipo, o que você faz? Eu estudo para o CACD. Não, eu tenho minha vida, eu tenho minhas preferências, eu sou uma pessoa, eu tenho, né? A minha vida se define por várias outras coisas e além disso eu estudo para um concurso público muito difícil chamado concurso de admissão à carreira diplomática, né? Porque às vezes eu acho que quando você começa a se definir por isso, você coloca um peso muito grande nas suas costas, né? Porque as pessoas começam a perguntar: você passou no concurso? Como você foi? Né? Esse tipo de coisa eu só tinha com algumas pessoas muito, muito próximas, né? E que eu realmente sabia que, passando ou não passando, eu sempre poderia contar com elas. Então não era um peso, era um auxílio. Agora, se todo mundo sabe, você se define por isso, pode ser às vezes um peso. Pelo menos para mim funcionava dessa forma. E acho que basicamente isso. De você é importante, é fundamental você ter esse apoio. É muito interessante, né, esse interesse das pessoas, porque só quem está no concurso mesmo entende o nível de dificuldade, os percalços. Às vezes você vai se tornar uma pessoa chata que só pensa no concurso, só fala do concurso, chega numa roda que você traz assuntos do concurso e você vai perceber que as outras pessoas não se importam que aquela questão de TPS não foi anulada. Isso é bom também. Eu tinha amigos, na verdade, a maior parte dos meus amigos, nenhum deles prestava. Isso às vezes era um alívio, né? Porque você conseguia desconectar do concurso. Outras vezes era muito bom conversar com gente que estava no concurso porque te entendia, né? Mas manter uma vida normal, né? Tentar manter um equilíbrio. É outra coisa que tem a ver com maturidade, tem a ver com
com o bem-estar geral, que é o equilíbrio. Não adianta você puxar a corda demais para um lado, não adianta você puxar demais para o outro. Ter equilíbrio, ter responsabilidade, que também as coisas não vão acontecer sozinhas, mas buscar um equilíbrio. Na época de estudo, né, quando você estava, não na última época, né, já assim, né, nesse ano, por exemplo, 2018, né, que você já tinha toda uma bagagem acumulada. Mas lá, no primeiro e no segundo ano de estudo, que você começou a fazer as matérias e começou a estudar, né, como é que você fez isso? Você pegou todas as matérias de uma vez ou foi escalonando isso, É. né? Nesse sentido, foi um pouco anormal, porque como eu tive uma bolsa, eu peguei muitas matérias logo de cara. Eu não recomendo isso. O melhor é você ir escalonando e ir aos poucos, né? Eu tive esse meio, foi um pouco anormal de ter feito uma carga muito alta de aulas no começo, e por isso que também depois eu tive que voltar, né, two steps back, para conseguir preencher essas lacunas. Então, se eu fosse recomendar, mais um das minhas listas de erros ou coisas que eu teria feito um pouco diferente, eu teria pego menos aula. Aos poucos, o volume de aula vai diminuindo. É natural. O meu ano de aprovação foi o ano em que eu fiz menos aulas, mas foquei em algumas matérias e foquei sobretudo em línguas, na verdade. No meu último ano eu foquei em aulas de línguas e assistia muitas palestras, assistia coisas, às vezes pegava por exemplo, eu peguei só de terceira fase, peguei só uma matéria, que no caso foi Direito Internacional. Por quê? Porque eu tinha ido muito mal no ano passado em Direito Internacional. Tinham sido as duas matérias que eu fui mal, que foram Direito e Economia. E Direito eu achava que valia a pena, mas foi paulatinamente diminuindo e o estudo começou a ser mais individual, mas porque eu já tinha mais repertório e já tinha esses materiais. Mas eu começaria, se fosse para dar uma recomendação para alguém, comece fazendo algumas aulas, faça um cronograma de um ano e meio, 2 anos, talvez, que você vai assistir aulas, aos poucos, cobrindo lacunas. E depois você vai ter que manter, do começo ao fim, aulas de línguas, porque essas são incontornáveis. Elas não deveriam estar no começo e no fim. E aos poucos você vai reduzindo, porque, por exemplo, se todo ano você vai bem em História do Brasil, talvez esteja na hora que você não precisa mais assistir aulas de História do Brasil. Se todo ano você vai bem em Economia, que não é o caso da maioria das pessoas, você pode diminuir a sua carga de Economia. Talvez a única matéria que mereça um asterisco seja PI, porque PI você precisa estar sempre muito atualizado. Muda muito. Se você não consegue se atualizar tanto, às vezes assistir mesmo no quarto, quinto ano de estudo uma aula de PI pode ajudar para te dar aquela atualizada, né? E hoje até vocês no IDEG têm, enfim, esses cursos de atualização de meio que você dá só aquela cereja do bolo que está faltando de uma preparação que vem lá de trás, na verdade. Sim. Bom, é isso aí. Olha, Cauê, eu te agradeço demais, né, novamente, certo? Nós estouramos aqui já o nosso tempo, né? Eu ficaria conversando, né, durante longas horas aí, mas nessa semana com os diplomatas, nós vamos limitar, né, a 1 hora, 1h10, 1h20, né, as conversas, porque como são muitas conversas, senão também depois fica muito grande para os vídeos para a galera. Mas, cara, eu te agradeço demais, assim, foi brilhante a tua fala. Aliás, eu te conheci como aluno e agora te conheço como diplomata. Então, te digo, o Brasil ganhou um diplomata extremamente sensato. Né? Assim, não, é verdade. Isso é um elogio muito claro, assim. A tua maturidade, sabe? Você tem uma característica que é realmente de um diplomata, que é a tua tranquilidade, certo? Assim, isso eu acho que vai ser algo que você vai levar para a tua carreira e que o Brasil realmente precisa disso. Assim, de uma tranquilidade, de uma percepção, uma capacidade de análise exemplar, né? Te agradeço muito mesmo pela fala.
e tenho certeza que essa galera toda vai ter alguma construção ali que foi feita, certo? Te agradeço demais mesmo. Eu agradeço também, espero que tenha sido útil, né, para as pessoas, pelo menos para que não se sintam sozinhas durante a preparação, isso é importante. E acho que não desistam, assim. Eu várias vezes não acreditei que não ia passar esse ano mesmo, mas não desista, né? Insista até onde você puder. Também não tenha o peso de que se você desistir, isso é um fracasso. Não, porque pessoas escolhem outros caminhos que funcionam muito ou melhor, né? São caminhos que a vida vai te levando. Mas não deixe que às vezes alguma insegurança ou alguma incerteza do concurso, essas incertezas sempre vão existir, mudanças sempre vão acontecer. Sei que é um momento mais sensível, que parece que essas mudanças são muito drásticas, mas não desista por causa disso. Desista por outros motivos, pessoais, cada um tem a sua trajetória, a sua biografia. Mas não deixe que o concurso simplesmente te vença, né? Por essas incertezas, por essas dificuldades, pelas idiosincrasias da banca, que são muitas, né? E mantenha o foco, dedicação e tentar insistir que uma hora a aprovação acontece. Perfeito. Então, gente, muito obrigado pela atenção de todo mundo, né? Valeu por ficarem aqui até às 9h15 aqui, né, com a gente, valeu. Agradeço demais, né, esse quórum dessa turma aqui, que virou uma turma, certo? Estamos sempre à disposição de vocês, né? Sempre lembrando que essa semana de conversa com os diplomatas, ela é uma semana promovida pelo IDEC, mas nós não utilizaremos nenhuma das conversas, nenhuma das palestras como promoção de curso, certo? A nossa ideia não é essa, a nossa ideia é colocar os diplomatas para falar para vocês, certo? Para que eles contem as técnicas que usaram e mostrem, né, o que os motivos que os motivaram, o que os motivou e tudo isso, certo? Mas essa semana ela não tem uma finalidade publicitária, vamos chamar assim, tá certo? Isso é uma coisa muito importante. O IDEG não utiliza o nome de aprovados como publicidade. Isso é uma coisa importante desde o início da escola, certo? Então, gente, amanhã tem mais uma nova palestra com a Ana Mamed, tá certo? Aí, colega agora do Cauê. Certo? Mesmo horário, às 20 horas. Gente, muitíssimo obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, boa noite. Tchau, Cauê. Um abraço, cara.